Olá, turma, tudo bem? Bom, tô vindo aqui para deixar salva essa revisão para nossa prova, que vai acontecer no dia 26. Antes de entrar efetivamente na revisão, eu quero trocar aí algumas ideias com vocês, trocar umas palavras. Fiquem tranquilos. Vocês já fizeram outras provas na modalidade EAD nessa quarentena, vocês já sabem mais ou menos o que esperar. É importante que vocês deixem as respostas também num documento de Word, para evitar que vocês a percam em caso de oscilação do sinal da internet. Fiquem de olho no tempo disponível para a realização da prova também, tá? Ela não tá tão objetiva, com questões objetivas, porque afinal o interesse é fazer vocês refletirem sobre alguns pontos da matéria, né? Eu tenho certeza que vocês vão sair super bem, porque tá tudo muito de acordo com o que foi visto, ok? Bom, vamos começar relembrando alguns conceitos básicos que a gente viu na nossa primeira aula. O que é sucessão causa-mortes? Sucessão nada mais é do que a transmissão do patrimônio em razão da morte de seu titular. Então, a ideia de sucessão está ligada à transmissão. Sucessão causa mortes, transmissão relacionada à morte. Nós temos duas espécies de sucessão: a sucessão legítima e a sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela que decorre de lei, ok? Porque é o próprio Código Civil quem vai elencar para nós quem são os parentes do falecido que serão chamados à sucessão. Quem são esses parentes? Os descendentes, os ascendentes, os cônjuges e companheiros e os colaterais de até quarto grau. Os colaterais de segundo grau são os irmãos, os colaterais de terceiro grau são os tios e sobrinhos, e os colaterais de quarto grau são os primos, sobrinhos, netos e tios avós, ok? A sucessão testamentária, por outro lado, é aquela que decorre de um testamento e, portanto, de um ato de disposição de última vontade, ok? O testador, autor da herança, vai dispor de seu patrimônio da forma como melhor lhe convier, com base no princípio da liberdade, ok? Ele pode testar da integralidade de seu patrimônio se não tiver herdeiros necessários. Se, porém, ele tiver herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge, ele só poderá dispor de 50% de seu patrimônio, porque os outros 50% ficarão destinados aos herdeiros necessários, constituindo aí a legítima, ok? Muito bem. Saibam que, se eu elaborar um testamento dispondo de uma partezinha do meu patrimônio e o restante não for tratado nesse testamento, ele seguirá a sucessão legítima. Uma parte na sucessão testamentária, o restante na sucessão legítima, justamente porque ela é a regra, tá? Para fazer um testamento, nós precisamos de capacidade. A capacidade para testar é diferente da capacidade civil. Capacidade civil a gente adquire quando completa 18 anos e aí pode praticar os atos da vida civil sem assistência ou representação. A capacidade para testar, não. Ela está ligada ao discernimento. Para que uma pessoa possa fazer um testamento, ela precisa de duas coisas: ter mais de 16 anos e ser capaz, ter discernimento, ok? Para ser herdeiro ou para ser legatário, o que a gente precisa? A capacidade na sucessão legítima é aquela conferida aos já nascidos ou já concebidos no momento da abertura da sucessão. Essas pessoas têm capacidade para ser herdeiros. Isso significa que uma pessoa que acabou de se nascer pode ser herdeiro, mesmo que não tenha capacidade civil, tá? Uma pessoa que tem alguma deficiência, que é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz por qualquer motivo que seja, pode ser herdeiro, sem problema nenhum. Capacidade para suceder é diferente de capacidade civil. Na sucessão testamentária, nós temos, além disso, os filhos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, ao abrir-se a sucessão. Segundo, os filhos não concebidos, né? Segundo, as pessoas jurídicas. E terceiro, as pessoas jurídicas que serão organizadas sob a forma de fundação. E é possível que uma pessoa, ela tendo capacidade, claro, ela resolva deixar os seus bens, parte de seus bens em testamento
para um filho, que também vai ser beneficiado na sucessão legítima. Dessa forma, o filho participa tanto da sucessão legítima quanto da sucessão testamentária. Ele está participando de uma sucessão mista, concordam? Das duas. Ele pode, inclusive, aceitar uma e renunciar à outra. Lembrando a vocês que a renúncia ela é irrevogável e ela só pode ser feita de forma expressa, ok? Por instrumento público ou termo judicial. Como que acontece a regra da sucessão legítima? Ela está de acordo com o artigo 1829, onde consta uma ordem de vocação hereditária. Quem serão chamados à sucessão legítima? Os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, inciso 1º do 1829. Na falta de descendentes, os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge sobrevivente sozinho herda tudo independentemente do regime de bens. E na falta de descendentes e ascendentes também do cônjuge, os colaterais de até 4º grau. Vamos falar de cada uma dessas hipóteses? Número 1, inciso 1º do 1829. Em caso de descendentes e cônjuge sobrevivente, a gente precisa analisar o regime de bens em que o de cujus foi casado. Se ele foi casado no regime de comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente ele será apenas meio, ele não será herdeiro. Então, ele vai receber a metade do patrimônio como meio. A outra metade será dividida igualmente por cabeça entre os descendentes, ok? No regime de separação, no regime de comunhão parcial de bens, nós precisamos separar o que é bem comum e o que é bem particular. Os bens comuns, eles serão divididos igualmente, porque o cônjuge sobrevivente tem direito à meação em relação a ele, e a outra metade será igualmente dividida entre os descendentes por cabeça. Os bens particulares, por outro lado, eles serão partilhados igualmente entre descendentes e cônjuge sobrevivente. Já as pessoas casadas no regime de participação final nos aquestos, nós vamos aplicar a mesma regra, meação em relação aos bens comuns, herança em relação aos bens particulares. No regime de separação de bens, nós precisamos dividir entre separação obrigatória e separação convencional. No regime de separação convencional, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes. Aqui não existem bens comuns, como o regime é o de separação de bens, os bens são sempre particulares, ok? No regime de separação obrigatória ou legal de bens, pelo Código Civil, o cônjuge sobrevivente nem participaria da sucessão, mas nós já tivemos decisões do STJ que permitiram, com base na súmula 377 do STF, que o cônjuge sobrevivente participasse com meio em relação aos bens adquiridos onerosamente aí na constância do casamento, beleza? Passa um traço. Quando acontecer a concorrência? Regra. Quando acontecer a concorrência entre descendentes e cônjuge sobrevivente, ao cônjuge sobrevivente será assegurado o mínimo de 1/4 do patrimônio, se ele for ascendente dos herdeiros com quem estiver concorrendo, beleza? E, independentemente do regime de bens, o cônjuge tem direito real de habitação. Na falta de descendentes, a gente cai no inciso 2º do 1829, que são ascendentes em concorrência com cônjuge sobrevivente. Claro que resguardada a meação do cônjuge, que é um direito próprio, né, nem é herança, a parte que pertencia ao de cujus será repartida entre ascendentes e cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens, ok? Vocês só precisam lembrar de 2 regras. Se o cônjuge deixar pai e mãe vivo, a herança será dividida por 3, cônjuge, pai e mãe. Se, por outro lado, ele deixar apenas o pai ou a mãe vivo, ou ascendentes de outros graus, por exemplo, os avós, ao cônjuge caberá a metade e a esse ascendente a outra metade, ok? Na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge receberá tudo sozinho. Na falta de descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente, vamos aplicar o inciso 4º do 1829. A herança ela vai ser destinada aos parentes da linha colateral, chamando-se primeiro os irmãos.
os irmãos bilaterais receberão o dobro dos irmãos unilaterais. Depois, na falta de irmãos, os sobrinhos, porque eles têm preferência em relação aos tios. E os sobrinhos, filhos dos irmãos bilaterais, receberão o dobro do que receberão os filhos dos irmãos unilaterais. Na falta de sobrinhos, os tios. Na falta dos tios, os colaterais de quarto grau, primos, sobrinhos netos e tios avós, ok? Aí, além disso, gente, além do quarto grau, não é parente, tá? Não participa da sucessão. Muito bem. A gente falou um pouquinho sobre a ordem de vocação hereditária e eu pergunto a vocês o que acontece em relação ao companheiro, porque a gente falou do 1829, a gente falou do cônjuge, o que acontece com o companheiro? A sucessão do companheiro se dava de acordo com o artigo 1790 do nosso Código Civil, que foi declarado inconstitucional pelo STF. O STF determinou que cônjuge e companheiro participem igualmente na sucessão nos termos do artigo 1829. Então, nós precisamos observar o regime de bens do casamento. O STF não se manifestou expressamente sobre a inclusão dos companheiros no rol dos herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuges. Existe, inclusive, uma divergência doutrinária nesse sentido. Mas, se vocês lerem o voto e leiam, tá? Podemos deduzir que sim, houve aí essa inclusão, essa equiparação. É possível que um herdeiro ou um legatário ele seja excluído da sucessão. Nós temos a possibilidade de exclusão da sucessão, tanto por meio da declaração de indignidade, quanto por meio da deserdação. Ambos, nós vamos trabalhar com atos praticados por herdeiros, ou no caso da indignidade legatários também, um rol taxativo de causas que justifiquem a exclusão da sucessão por indignidade ou a deserdação. A exclusão da sucessão por indignidade atinge herdeiros e legatários, enquanto a deserdação atinge apenas herdeiros necessários. A exclusão da sucessão por indignidade vai ser feita por interessados após a abertura da sucessão. Já a exclusão por meio da deserdação será feita pelo próprio autor da herança, que vai fazer um testamento expondo os motivos da deserdação, ok? E no caso da deserdação, ela vai se aperfeiçoar com êxito mediante o ajuizamento de uma ação ordinária a ser ajuizada por interessados após a abertura da sucessão. A exclusão da sucessão por indignidade, por sua vez, ficará prejudicada se o autor da herança reabilitar o indigno, ok? E nesse caso ele vai poder participar aí da sucessão. Quando a gente trabalha com a exclusão de um herdeiro, considerando que ele é indigno, ele vai ser considerado como pré-morto e ele vai poder exercer o direito de representação. Sobre o direito de representação, lembrem-se que ele se dá quando a gente trabalhar com a hipótese de um descendente que falecer antes do autor da herança ou de um colateral em favor dos sobrinhos, tá? Quando, por exemplo, o irmão falecer antes. Então, em relação à representação, nós temos o direito de representação só se dá em linha reta em favor dos descendentes e na linha colateral apenas em favor dos sobrinhos, beleza? E não cabe representação quando acontece a renúncia, ok? Pessoal, eu vou encerrar aqui a revisão. Lembrem-se de estudar sucessão legítima e sucessão testamentária. A gente não vai trabalhar com o testamento vital na prova, tá? Eu desejo a vocês muita tranquilidade para fazer. Fiquem de olho no artigo 1829, tá? Então é isso. Tenho certeza que todo mundo vai fechar essa prova aí, tá bom? Boa sorte para vocês, um grande beijo. Qualquer dúvida é só me mandar aqui.